valer a partir de agora. Candidato, muito boa noite, Simone. Boa noite, por favor. A primeira pergunta é sua. Muito obrigada por essa honra. Muito boa noite, candidato. Eu gostaria de começar relembrando um pouco o seu passado, no sentido de que o senhor não tem nenhuma experiência parlamentar, o senhor também não tem nenhuma experiência em cargo executivo público. Eu gostaria que o senhor dissesse ao eleitor e ao nosso público quais são os motivos que o público tem, o eleitor tem para votar no senhor, um candidato com esse passado e que terá que enfrentar um país cheio de desafios e num sistema em que o Congresso é tão forte. Olha, primeiro, muito obrigado pela oportunidade aqui. Vou tentar ser rápido nas respostas, mas o que eu vou falar para vocês, que bom que eu não tenho essa experiência parlamentar ou experiência executiva como a maior parte dos políticos brasileiros. Vocês terem me encontrado antes em Trancoso, participando de uma festa com o Daniel Vorcaro. Existem políticos bons? Sim, cada vez mais raridade. E os seus problemas aqui no Brasil não se resolvem. Minha experiência política surgiu primeiro nas ruas, organizei as maiores manifestações do Brasil contra a ex-presidente Dilma Rousseff, me tornei o mais jovem presidente de um partido político, dando a oportunidade a milhares de jovens poderem participar da política sem participar do jogo sujo. Defendo ideias importantíssimas, coordenei passar projetos que mudaram a história do Brasil. Um exemplo, o relator do licenciamento ambiental, Kim Kataguiri, é deputado pelo nosso partido, trabalhamos juntos para construir isso. Então, no que importa, eu tenho experiência. Agora, não tenho experiência em roubar, em ser covarde, em ser mentiroso. E essa experiência que os nossos políticos têm de monte, que fez com que o Brasil esteja no buraco que ele esteja hoje. Candidato, o senhor fala muito bem, o senhor é muito jovem e tem um público muito jovem que sempre acompanha o senhor através das redes sociais e da internet. Como convencer um público que não está habituado com a internet, um público com 40, 50, 60, 70 mais, a votar no senhor? Eu vou falar a verdade para as pessoas, não importa a idade. Às vezes algumas pessoas podem se incomodar, mas a verdade, ela precisa ser dita. Me falaram outro dia, Renan, você não pode falar que você vai matar os bandidos como daquele caso, daquele bandido que matou aquele menino. Mas se o eleitor não gostar, não estou aqui para ser fofo. Eu estou aqui para falar a verdade e resolver o problema. Então, por vezes, eu me sinto até mal de falar as coisas do jeito que eu falo, imaginando que eu posso perder o voto. Agora, eu não ligo. Se a pessoa não quer votar em mim, paciência. Tem um monte de político com muita experiência, com participação em escândalos, tem à disposição para votar neles. Agora, vocês querem alguém que vai passar fogo em bandido vagabundo e cortar privilégio? Sou eu. E a minha linguagem sai de internet ou não? Não importa muito. No fim do dia, é linguagem, no fim do dia, é a verdade que precisa ser dita e eu estou aqui para ser questionado pelo que eu digo também. Já que o senhor tocou nesse tema da segurança pública, vamos continuar nele mais um pouco. Quando a gente lê o seu plano de governo, a gente vê, por exemplo, slogans como prendeu, matou, guerra contra o crime. E dentro dessa guerra contra o crime, o senhor prevê, por exemplo, defende a intervenção federal em estados com controle territorial de facções. E através, por exemplo, com o uso de das Forças Armadas, via GLO, né, garantia da lei e da ordem. Então, seguindo nesse raciocínio, duas perguntas. São Paulo, na sua opinião, precisa de uma intervenção de GLO, considerando toda a infiltração que o PCC já tem em várias instituições paulistas? E a outra, o senhor defende, por exemplo, que no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro seja separada do estado de Janeiro, ou seja, renascendo um pouco o estado da Guanabara. Fiquei muito curiosa com esse respeito, porque eu nasci no estado da Guanabara, ainda era estado da Guanabara na época. São Paulo e Rio de Janeiro, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeira coisa, vou fazer intervenção em praticamente todos os estados da federação. A intervenção não significa que eu vou afastar o governador. Isso eu vou fazer no Rio de Janeiro e já vou dar o recado também para os governadores da Bahia e o governador lá do Ceará. Vocês dois, se vocês não cooperarem na guerra contra o crime, eu vou fazer uma intervenção também no estado de vocês, porque são dois estados que estão tomados pelo crime. O Rio de Janeiro está tão tomado que a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, foi basicamente controlada por gente ligada ao Comando Vermelho. Então você vai precisar de uma atuação muito enfática. Aqui em São Paulo, vamos fazer uma intervenção no Porto de Santos, que é onde o PCC faz a atuação dele para exportar droga. Lá no Mato Grosso do Sul, vamos atuar na fronteira. Se os governadores cooperarem, vamos adorar, vamos trabalhar junto. Se não cooperar, eu vou ter que fazer a intervenção. O que é cooperar? Cooperar, por exemplo, eu vou fazer uma operação em conjunto com o governo estadual, junto com as polícias locais, colocando a Polícia Federal e a inteligência do Estado para pegar e passar a rapa nos bandidos. Se acontecer igual acontece no Ceará, do senhor Eumano, que o governador finge que não está acontecendo, finge que Fortaleza não foi tomada pelo crime organizado, que Santa Quitéria não está tomando, nós vamos ter que agir. Porque a Constituição me manda. Eu, presidente da República, não posso permitir que território brasileiro fique na mão de faccionado. É uma guerra. É igual a guerra. Assim, numa guerra, está acontecendo guerra na Ucrânia agora. A Rússia invadiu o território da Ucrânia. No Brasil, a mesma coisa, só que troca o nome Rússia por Comando Vermelho ou PCC. E aí o Estado brasileiro não vai atuar? É obrigação. Eu vou prevaricar. Prevaricar, para quem está assistindo, prevaricar é a pessoa que tem uma posição pública não agir quando ela tem que agir.
Eu tenho que atuar. Eu tenho que ir para cima desses caras. Esses caras estão tornando a nossa vida um inferno. O senhor disse em entrevistas que o senhor é uma alternativa a Bolsonaro e a Lula, que o país está muito polarizado e o senhor seria a alternativa para esse voto. O que dizer para o eleitor, convencer um eleitor que vota no Lula, convencer um eleitor que vota no Flávio Bolsonaro a votar no senhor? De maneira clara, se eu vou fazer as reformas que vão fazer o Brasil crescer, se eu vou para cima do crime organizado, ou seja, vou resolver os dois problemas, o brasileiro está pobre pra caramba, o brasileiro é roubado pelos políticos e o brasileiro é roubado pelos ladrões. Eu apresentei o maior livro de propostas de todos. Eu faço um desafio para os demais candidatos. Apresente um livro de 460 páginas de propostas que eu apresentei. Os outros não vão apresentar. Aí eu estou apresentando isso para esse eleitor. Se esse eleitor não achar o suficiente, continua votando mal. Vota aí no Lula. Vota aí na família Bolsonaro, todos nos mesmos escândalos. Os caras estão no escândalo do Banco Master, os caras estão no escândalo do INSS, continua votando nele. O que eu falo para esse eleitor é o seguinte, eu estou fazendo o que é certo, eu tenho um passado ilibado, eu lutei contra o PT quando precisei lutar com o PT, denunciei crimes cometidos pelo bolsonarismo, sou uma pessoa que estuda muito, ninguém vai falar propostas melhores do que as minhas. Agora, se a pessoa que ainda acredita em 2026 que o Lula vai resolver o problema do Brasil não quer votar em mim, parabéns, você vai estar destruindo o futuro dos teus filhos. Um dia os teus filhos vão te cobrar pela tua covardia.